Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua família. Chegamos à última lição do quarto trimestre de 2017. Eu quero primeiro agradecer a você que esteve conosco durante todo esse trimestre, enviou suas mensagens, deu aquele estímulo para a gente continuar. Isso é muito bom, porque isso nos renova, isso nos dá mais vontade de continuar. E eu quero agradecer o carinho de todos os irmãos em todo o Brasil, professores de escola dominical, superintendentes de escola dominical, pastores que têm colocado suas mensagens, que têm nos estimulado a continuar com esse trabalho que começamos nesse trimestre. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado pelas dicas que foram dadas aqui. Todas as dicas foram anotadas e nós estamos trabalhando para que façamos o melhor. Nosso canal é muito simples. Hoje mesmo nós estamos em um estúdio diferente, por motivos de força maior, mas o nosso desejo é levar para você o conhecimento da palavra de Deus, ou melhor, levar para você alguma coisa que lhe ajude a construir a sua aula, a fazer a sua aula, alguma coisa que lhe abra os horizontes, para que você possa ensinar a sua aula com muita autoridade, com muita propriedade. Deus abençoe a sua vida de maneira gloriosa. Eu quero lembrar a você que se você está aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. Não esqueça de dar o seu like. O seu like é muito importante para nós, porque ele dá valor ao nosso vídeo. O vídeo se torna relevante nas redes sociais. Então é importante que você dê o seu like. É importante que você clique no sininho para que você receba também as notificações. Aqui embaixo está também o meu número. Se você quiser nos convidar para uma palestra, um seminário de escola dominical, trabalho de missões, eu sou diretor executivo da Semadesal, a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Salvador. O meu pastor-presidente é o pastor Israel Alves Ferreira, e a gente pode ir à sua igreja para pregar para obreiros. Nós estamos sempre à disposição. E lembrando também que você vai ter aqui, o próximo vídeo já é do sorteio do kit do professor. Nós vamos sortear alguns kits para professores. Seu nome, todo mundo que colocou o nome aqui no comentário já está cadastrado, e a gente vai fazer o sorteio aqui na próxima teleaula. Você não pode perder, porque você pode ser o ganhador de um kit professor da escola dominical, que virá com a lição de adultos, o livro que acompanha, um dicionário teológico e um livro que eu escrevi, que é o mini manual de eventos, tá bom? Deus te abençoe. Vamos então começar a nossa teleaula de hoje. Muito bem, essa teleaula vai ser ministrada, ou melhor, esta aula vai ser ministrada no dia 31 de dezembro. É a lição de número 14, cujo tema é Vivendo com a Mente de Cristo. O texto áureo, como eu sempre falo aqui, é o texto que norteia todo o discurso da lição. Áureo vem de ouro, é o texto principal. Ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. A verdade prática, que é aquela verdade extraída da lição e que vai servir para a vida prática do aluno, diz o seguinte: diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem a mente de Cristo. O texto bíblico em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 12 a 16. O objetivo geral desta lição é explicar por que não podemos viver sem a mente de Cristo. Esse é o grande desafio para esta lição: explicar aos seus alunos por que não podemos viver sem ter a mente de Cristo. E para alcançar esse objetivo geral, nós temos dois objetivos específicos. Primeiro, mostrar que somos peregrinos neste mundo tenebroso
E segundo, compreender que precisamos viver em esperança com a mente de Cristo. Então, esta é a nossa lição. Eu quero compartilhar com você apenas algumas verdades sobre a mente de Cristo. Acredito que as informações que eu vou trazer para você aqui servirá para lhe subsidiar, lhe dar subsídios, lhe dar material para que você possa ministrar uma excelente aula para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com você é conceituar mente, a palavra mente. Eu quero dividir esses subsídios que nós vamos dar aqui em duas partes. Primeiro, o conceito secular de mente. Segundo, o conselho bíblico de mente. Muito bem, se você abrir qualquer dicionário, por exemplo, eu tenho um dicionário que eu consulto muito, apesar da edição dele ser uma edição de 1983, mas eu considero um dos melhores dicionários, embora ele já tenha edições mais novas, mas eu gosto desses mais antigos porque ele tem palavras ainda na forma como ela era escrita na ortografia anterior a essa que nós usamos hoje. E ele também, esse dicionário, ele tem algumas palavras que ele dá o significado dela na origem da palavra. Então é o Moderno Dicionário Enciclopédico Brasileiro. A edição que eu tenho é a edição de 1983. E ele diz que mente está relacionado com o intelecto, com o espírito, com a alma, a inteligência, a disposição, a imaginação, o intento. Então, qualquer dicionário que você pegar hoje vai ter essa mesma ideia desse moderno missionário enciclopédico brasileiro. A mente está relacionada com a alma, está relacionada com a inteligência, com a imaginação, com o intelecto, com o espírito, com o intento. O termo vem do latim mentem, que significa pensar, conhecer, entender, medir, e do grego nous, que é mente, razão, pensamento. Então perceba que existe uma relação sempre com a parte intelectual da vida humana, do ser humano. É interessante que esse conceito também é semelhante ao da neuropsicologia, é semelhante ao da psiquiatria, da psicologia. Os conceitos são muito semelhantes. Agora, na Bíblia, nós vamos encontrar 3 palavras que estarão sempre relacionadas uma com a outra e que significam a mesma coisa. Uma palavra, ou melhor, 2 palavras. Uma é alma e outra palavra é coração. As 2 palavras têm relação com a mente, que é o que nós vamos estudar nessa lição do dia 31 de dezembro. Então, alma e coração. Nem sempre na Bíblia a palavra coração está relacionada com aquele órgão de carne que bombeia o sangue para todo o corpo. Na Bíblia Sagrada, tanto o coração como a alma está sempre relacionado, na maioria das vezes, com os sentimentos, com a sede dos nossos desejos, a sede da volição, a sede da vontade. A palavra no hebraico, lev ou levan, significa coração. A palavra para a alma é nefesh, e o grego é cardia para a palavra coração. O termo é empregado na Bíblia como sendo o centro da alma, o centro de todas as coisas no homem. Então, para corroborar isso que eu estou falando para você, eu quero ler um texto aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 9. Deuteronômio 4, 9, que diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração. Olha, não se apaguem do teu coração. Está falando da mente, da memória.
todos os dias da tua vida, porém as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração. Então, é claro que aqui está falando de memória, portanto, não se apague da sua memória, não se apague da sua mente. Então, é esta, a palavra coração tem relação, portanto, com o centro das coisas da alma humana. No pensamento judaico do Antigo Testamento, o coração era concebido como o centro que governava o homem. E a ideia era de que a alma dizia o que o homem é. Aquilo que o homem era resultado do que é a sua alma, do estado da sua alma. Um texto muito conhecido aqui, em Daniel, o livro do profeta Daniel, vamos ver aqui, capítulo 4, versículo 16, Daniel 4, 16, olha o que diz a Escritura: seja mudada a sua mente. Esta é aquela palavra que foi dirigida ao rei Nabucodonosor, quando ele chegou lá no seu palácio, olhou para os seus domínios, olhou para o seu reino e disse: esta é a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder. Naquela noite, Deus mostrou para ele que o homem não é autossuficiente, que Deus está acima de todas as coisas, e que o homem é aquilo que Deus permite ser, que só quem governa autossuficiente é Deus. Então o texto diz assim: seja mudada a sua mente para que não seja mais a de homem, e lhe seja dada a mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. A mente de homem. Então, na concepção judaica, a mente, ela refletia aquilo que o homem é. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Texto maravilhoso. Olha o que diz aqui a Escritura: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, é um conselho de Salomão. O versículo 6, ele diz assim: não comas o pão do avarento, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Então, esse camarada, ele reflete aquilo que no seu interior ele é. Então, a palavra no original aqui é a palavra nefesh, é a palavra mente, é a palavra que designa aquilo que o homem é interiormente. E aquilo que ele é interiormente, ele tem uma tendência. Lembra que tem um texto que Jesus fala, que a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, esta era a ideia dos judeus quando se falava sobre a alma humana. O capítulo 4 de Provérbios, versículo 27, algumas pessoas dizem para mim: pastor, o senhor demora muito falando de textos e etc. Bem, eu aprendi em hermenêutica que você precisa ter mais de um texto para que uma verdade bíblica seja corroborada. E eu então estou lhe dando essas bases aqui para que você possa entender, portanto, o argumento que eu estou usando com você. Capítulo 4, versículo 23, diz assim: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, esse texto especialmente expressa a ideia que o judeu tinha do que o homem é a partir da sua alma. Veja bem: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias 17:10, tem outro texto aqui maravilhoso, e você pode anotar esses textos, que eles poderão ser úteis em sua aula. Jeremias 17,
versículo 10, diz o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja que a alma, a mente, o coração aqui tem uma ilação, melhor, tem uma relação com a minha prática. Olha o que Deus fala: eu, Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha só, tem um teólogo, ele é, na verdade, ele é um doutor em psicologia em Harvard e professor e investigador da mente humana. Ele chama-se, ele é muito conhecido, claro, no mundo da psicologia, Jeremy Simeon Brunner. Uns falam Brunner, outros falam Brunner. Ele morreu aí por volta de 1915, era um nova-iorquino, e ele nasceu, melhor dizendo, em 1915. Ele dizia que a mente é criativa, ela produz sentido, a mente é pessoal, subjetiva, ela insere-se num contexto social e numa determinada cultura. Então essa é a ideia de mente que ele tinha. E ele dizia uma coisa interessante sobre essa questão da mente, que a mente é capaz de produzir, ela é capaz de produzir o significado de determinadas palavras a partir do contexto em que as pessoas vivem. Então, a mente humana é capaz de dar sentido às palavras a partir do lugar onde ela vive, do contexto onde ela vive, onde aquela pessoa vive. E é a partir dessa ideia que ele fala que a mente é criativa, a mente produz sentido. Então, voltando para a Escritura, a forma como a Escritura vê mente, eu tenho aqui um teólogo britânico chamado William Robson. Ele morreu em 1945. Ele era doutor em divindade e era um teólogo muito conhecido. Só para você ter uma ideia, bem, depois eu falo sobre isso aqui para você. Ele fez uma pesquisa na Bíblia e descobriu que quando a Bíblia fala de personalidade, de vida íntima e de caráter, ela está falando da mente. E isso ela fala 257 vezes. Quando ela fala da mente como estados emotivos, isso ela registra 166 vezes. Quando ela fala da mente como atividades intelectuais, isso está registrado 204 vezes. E como propósito ou volição, 195 vezes. Muito bem. Vamos aqui para um texto do Novo Testamento, para a gente poder compreender melhor essa verdade. Em Mateus, no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 28, Mateus 5, versículo 28, que diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Por que eu estou lhe dando esse texto? Porque coração, portanto, na Bíblia, é a sede da vontade. É o lugar onde acontecem as tramas. É o lugar onde o pecado é concebido. É o lugar onde nós macumunamos para depois agirmos. E Jesus disse que se um homem olha para uma mulher, cobiçando-a, na verdade, em seu coração já adulterou com ela. Isto é, aquela ação dele é resultado de um intento do seu coração. Isso porque tudo nasce na alma do homem, isso tudo nasce no coração. Claro que coração aqui está relacionado com a alma, com a mente.
Então, na mente ele concebeu, na mente ele produziu, e quando ele olha, quando ele diz uma palavra, quando ele toma direção ao adultério ou a qualquer outra atitude, nada mais é do que o reflexo de atitudes que já foram tomadas em seu coração. Bem, a Bíblia vai mostrar, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios 2, versículo de número 9, vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, a alma é também, a mente, ela é o lugar das concepções, das imaginações. Então, o homem imagina o tempo todo, o homem vive de imaginações. Imaginações que são concebidas na vida prática, outras que são imaginações, são coisas apenas subjetivas, mas é lá que está o centro, é lá na alma do homem, na mente do homem, que está o centro dessas maquinações. Eu me lembrei de um texto, eu estava para ler esse texto, eu vou ler daqui a pouco para você, um texto de Gênesis. Portanto, o coração do Novo Testamento tem relação com as emoções, com a vontade, a imaginação, o intelecto, o intento, e é muito semelhante com o conceito que a ciência secular tem de mente. Muito bem, vamos aqui. Aí eu quero entrar agora no assunto dessa lição. Daí, eu mostrei para você, por exemplo, quando eu falo para você aqui, que Jesus diz que o sábio Salomão diz que do coração do homem procedem as saídas da vida. Quando Jesus diz que quando o homem intenta o adultério, quando o homem pensa em adulterar, olha para uma mulher com desejo impuro, na verdade já pecou contra ela, já pecou contra aquela mulher, já adulterou com aquela mulher. Então, todas essas coisas revelam o que o homem é por dentro. Lembre-se que nós estamos encerrando aqui um trimestre sobre a doutrina da salvação. E aí nós temos que voltar algumas lições atrás para lembrar o estrago que o pecado fez no homem. Então, é aí que eu vou para Gênesis, capítulo 6, Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que é um texto muito conhecido. Gênesis 6, 5, que diz assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, nós vamos entender, portanto, por que o cristão precisa ter a mente de Cristo. Porque quando nós somos salvos, Jesus não somente nos perdoa dos nossos pecados, mas Ele também opera uma transformação na minha maneira de pensar. A minha mente é transformada pelo poder do Evangelho, a ponto do apóstolo dizer que nós recebemos a mente de Cristo. Agora nós desejamos como Cristo, pensamos como Cristo. Lembra que Paulo disse: tende, pois, irmãos, em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, essa transformação de mente é necessária, porque Gênesis 6, 5 diz que a mente humana foi corrompida. O homem foi corrompido na sua índole, o homem foi corrompido em sua essência. Portanto, quando ele é salvo, ele também precisa ser restaurado em sua essência. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, versículo de número 9, diz assim. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Então, o coração do homem é perverso. O pecado fez isso. O pecado atingiu o homem epistemologicamente, atingiu o homem em seu conhecimento,
atingir o homem em sua razão, atingir o homem em seus sentimentos. É por isso que, vamos abrir, me permita, por favor, abrir um parêntese aqui. Eu me lembrei de Mateus 13, versículo 18 em diante, quando Jesus começa a explicar a parábola do semeador. Perceba que o sucesso da semente no coração do pecador está relacionado com a forma como ele entende a palavra. Perceba que a semente que gerou frutos a 30, a 60 e a 100 é aquela semente que diz que caiu em boa terra. É semelhante à semente. A semente que caiu em boa terra é aquela que o homem recebe com alegria e a entende. Vá lá para Mateus 13. Então me permita ir logo aqui para lhe ajudar. Mateus 13, vamos cá. Eu já estou terminando. Mateus 13 18, muito bem, 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, o sucesso da palavra, o progresso da ação da palavra na mente humana, na vida do homem, melhor dizendo, se dá justamente quando ela é processada na mente, quando o homem entende a palavra, quando o homem discerne a palavra. Isso é um processo do intelecto, isso é um processo da mente humana. Se em teu coração creres, lembra de Romanos capítulo 10? Se em teu coração creres, isto é um exercício intelectual, não é um exercício emocional, é um exercício intelectual, é um exercício da mente. Muito bem. Efésios, para ainda falar dessa questão da mente como estado pecaminoso, Efésios, capítulo 4, 17 e 18, diz assim o texto sagrado. Diz assim: portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, o homem foi, não é à toa que Paulo disse, em 2 Coríntios, se não me engano, 4:4, Paulo disse que o Deus deste século cegou o entendimento do homem, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Eu estou falando tudo isso para que você entenda por que é necessário termos a mente de Cristo, porque é aqui na mente que se processa o discernimento da salvação. O que é a salvação? Por que eu sou pecador? Por que eu preciso ser salvo? Porque a obra vicária de Jesus é suficiente para perdoar os meus pecados. Deus, portanto, na Bíblia, ele promete uma transformação de mente. Olha o que diz Jeremias 24:7. Vamos cá? Jeremias, profeta Jeremias 24:7. Vamos lá. Diz assim: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, o desejo de Deus, portanto, é que o homem seja transformado integralmente, e isso passa por aqui, isso passa pela mente. Já no Antigo Testamento, o Senhor desejava essa transformação na vida de Israel, que é um desejo de Deus que se estende ao Israel de Deus, que é a igreja. Então, dar-lhes-ei coração para que me conheçam, isto é, darei a vocês uma mente nova, para que vocês possam me conhecer. Tem outros textos aqui, você pode ver depois Ezequiel 11:19,
Efésios 3, 14 a 19, esse aqui eu quero ler, Efésios 3, 14 a 19, vamos lá, diz assim: por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Está falando da mente, está falando do centro das vontades humanas, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais, olha só, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Então, esse é o desejo de Deus, nos transformar em nossa mente. Vamos lá. Olha, John Angel James, ele foi um clérigo congregacional que influenciou vidas de homens como Martin Lloyd Jones, Spurgeon. Inclusive, Spurgeon ganhou a sua própria esposa para Cristo, levando para ela uma obra de John Angel James, que era um grande evangelista, um grande pregador, escritor de vários livros. Ele nasceu em 1785 e morreu em 1859. Ele dizia que na alma está a sede de toda a religião. Tudo que eu concebo, tudo que eu consigo conceber sobre Deus está na alma, está em minha mente, está no homem interior, que forma o caráter e guia a conduta pelo poder de um princípio interior da vida espiritual. Então veja bem a relação que ele está fazendo com a mente e a minha conduta moral, a minha conduta ética, com aquilo que reflete fisicamente em minhas atitudes. É interessante que Filipenses capítulo 2, versículo 5, nas versões inglesas, nas versões em inglês, 2,5 de Filipenses, ele não usa a palavra sentimento ali, quando diz assim: tende, pois, irmãos, aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nas versões inglesas, eles usam a seguinte expressão: tende, pois, irmãos, a mesma mente que Cristo Jesus teve. Tendes a mesma mente de Cristo Jesus. Porque a palavra no original grego é phronel, é mente, não tem relação na verdade com o sentimento, mas com a mente, com o intelecto. E nesse texto ele mostra Jesus revestido de glória, porque o texto diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, porque ele era Deus, ele estava em estado de glória, e no entanto ele se humilhou para assumir a forma de homem. Então ele sai de um estado de dignidade para um estado de humilhação. Então o texto vai mostrar três verdades: Cristo em estado de glória e dignidade, Cristo em estado de humilhação e Cristo em estado de exaltação. A ideia que norteia o texto, é que nós devemos ter em nossa mente a mesma disposição para nos humilharmos, para sermos humildes. Eu creio que você esteja me entendendo. Então, essa disposição de não aferrar o fato de ser Deus e se humilhar até a forma de homem é uma atitude da mente,
é uma atitude da compreensão que Jesus tinha da necessidade de vir nos salvar, da necessidade de vir nos redimir. E Paulo está dizendo que a mente de vocês seja igual à de Cristo, que estava em uma posição elevada, era em estado de Deus, de glorificação. No entanto, ele, estando como Deus, se humilhou até nós. Então, que a mente de vocês também esteja disposta a sofrer essa mudança, essa transformação, para que a nossa humildade, se compare com a humildade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a mente de Cristo, o que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é aquela que compreende as coisas de Deus e enxerga o mundo com o olhar de Deus. Você está me entendendo, meu irmão? A mente de Cristo é aquela que compreende as coisas de Deus e enxerga o mundo com o olhar de Deus. Essa é a grande proposta para esta lição. Eu estou aqui falando com você de forma bem simples e sucinta, para que você possa entender a proposta desta lição. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, 9, 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, um texto que eu já li para você aqui, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas. Preste bem atenção nisso. O Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que essa mudança de mente, essa transformação de mente, ela ocorre por uma ação do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que faz fluir em nós a mente de Cristo. É essa presença do Espírito, é essa operação do Espírito na mente humana, na vida humana, que dá ao homem a compreensão da vida espiritual. Vamos lá, eu vou seguir aqui, versículo 13, olha o que o versículo 13 diz: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então, em primeiro lugar, quem opera essa renovação de mente em nós é o Espírito Santo. E em segundo lugar, esta mente que nós recebemos de uma ação do Espírito Santo em nossa vida, nos dá a capacidade de compreendermos as coisas espirituais, de avaliarmos as coisas espirituais, de compararmos as coisas espirituais com as espirituais. E isto fala, portanto, de maturidade. Isto fala de capacidade de discernimento. Isto é a mente de Cristo. É uma mente transformada pelo Espírito Santo. É uma mente capaz de discernir as coisas de Deus, as profundezas de Deus, os mistérios de Deus. E é uma mente capaz de discernir a vida de uma forma geral. Porque olha o que o texto diz. Ora, versículo 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, isto é, o homem cuja mente é a mente de Cristo, o homem cuja mente foi transformada pelo poder do Espírito, discerne bem tudo, e enquanto ele por ninguém é
discernido. Então, ter a mente de Cristo é ter uma mente transformada pelo Espírito, é ter uma mente capaz de compreender os mistérios de Deus, é ter uma mente capaz de discernir a vida, de discernir as coisas de Deus das coisas que não são de Deus. E eu vou terminar, portanto, com Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Um texto muito conhecido, e eu encerro essa nossa teleaula de hoje. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, olha só, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, logo de cara aqui, para que você experimente a plena vontade de Deus, é preciso ter uma mente renovada. Glória a Deus. Vamos cá, eu quero Efésios 4:20. Eu ia ler um outro texto, mas Efésios 4:20 diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, até o 24, se é que o ouvistes, e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a vida plena em Jesus, ela só é plenamente desfrutada a partir de uma transformação da mente. Uma mente transformada, ela assume posturas diferentes, ela enxerga a vida diferente, ela vê a vida diferente. Então é a partir daí que o seu modo de pensar muda, o seu modo de agir muda, o seu modo de ver a vida muda. É isso que a Bíblia está falando sobre ter a mente de Cristo. Glória a Deus. E eu vou terminar dizendo que uma mente renovada, a mente de Cristo em nós, ela resulta em um novo estilo de vida. Efésios 4, 25 em diante, a 32. Lembre-se que nos versículos anteriores, do 20 ao 24, ele falou sobre a transformação da mente. Aí no versículo 25 em diante, ele vai dizer: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um de vós com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca, olha, a forma de falar muda, nenhuma palavra torpe ou torpe, mas a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Amém. Então, uma mente transformada, ela não somente consegue discernir as coisas, ela não somente consegue compreender as coisas de Deus, mas ela consegue encarar a vida diferente, ver a vida diferente. O modo de pensar passa a ser diferente, o modo de agir passa a ser diferente, o comportamento passa a ser moldado por uma ética cristã, por uma ética bíblica, pela vontade de Deus
exarada nas páginas da sua Santa Escritura. Que Deus em Cristo te abençoe, que esta aula seja uma aula abençoadíssima, que o Espírito do Senhor te use de maneira poderosa. Eu encerro dizendo para você que estaremos juntos no próximo vídeo com o sorteio dos kits para professores. Não deixe de dar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Até a próxima e que Deus em Cristo te abençoe.